Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os biomas brasileiros. Mas antes da gente iniciar, a exemplificação, e o estudo de cada um dos biomas específicos e também da área de transição, nós precisamos falar um pouquinho sobre as características que dão ao Brasil, uma grande diversidade de biomas dentro de nosso território. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, e a gente já vem falando disso ao longo das últimas aulas, é que o Brasil, devido ao seu extenso território, também uma grande diversidade de coberturas vegetais. Mas essa diversidade de coberturas vegetais está relacionada exatamente à diversidade de tipos de clima e de interações climáticas que nós temos no nosso território. Isso se soma também à diversidade de tipos de solo, à diversidade de formações de relevo. Todas essas questões juntas, esses elementos diversos juntos, dão ao Brasil uma série de características que vai possibilitar uma série de coberturas vegetais diferentes de surgirem no nosso país. Outra coisa importante da gente relembrar é que quando a gente fala de cobertura vegetal original, nós estamos falando de uma área, a gente tem que entender que essa área ela é extremamente modificada pela ação humana. Ou seja, ao longo dos últimos séculos, grande parte da nossa cobertura vegetal original foi transformada, modificada, retirada. Principalmente pela ação humana, ou até mesmo por algumas questões naturais também, transformações associadas ao clima como um todo. O mais importante da gente lembrar é que o crescimento das cidades, a exploração de madeira, tanto de madeira legal quanto de madeira ilegal, e também o agronegócio, são os principais fatores que são responsáveis pela modificação da cobertura vegetal original. Se a gente pensar muito bem, a gente sabe que grande parte do nosso território, principalmente na área litorânea, é onde estão concentradas as grandes cidades. Então, a vegetação original que aqui existia já não existe mais, porque os espaços urbanos foram tomando conta dessas regiões. Outra coisa importante da gente lembrar também é que algumas áreas destinadas ao plantio, principalmente no nosso cerrado, por exemplo, no nosso centro-oeste, grande parte dessa cobertura vegetal foi substituída por pastagens, ou seja, para a criação de animais, ou até mesmo substituída para o agronegócio no sentido de agricultura de exportação, foram transformados em grandes plantações de soja, de cana, entre outras questões importantes. Então a gente precisa entender que esse tipo de transformação, modifica, substitui a cobertura vegetal original, dando outras características e, obviamente, transformando a região, o clima, entre outros fatores que a vegetação é importante também por ser um agente regulador de algumas questões como a umidade, como até mesmo a relação com a circulação do ar, além das questões mais práticas como a questão da fauna, a própria questão da flora e assim por diante. Então, a primeira grande a cobertura vegetal que nós vamos falar talvez seja a mais famosa de todas no nosso caso brasileiro, porque entra ano, sai ano, as questões associadas à floresta amazônica surgem e vêm à tona novamente, principalmente associadas ao desmatamento ilegal e às grandes queimadas. Se a gente pensar, a floresta amazônica é o nosso maior bioma e talvez um dos poucos que tenha características tão únicas aqui que nenhum outro lugar do mundo tem. Existem outras florestas equatoriais no mundo? Sim, mas nenhuma tem a quantidade de diversidade biológica quanto a floresta amazônica. Lembrando que floresta amazônica não representa somente o Brasil. A floresta amazônica também se estende por outros países, mas como nós estamos falando dos biomas brasileiros, no Brasil, a floresta amazônica tem a sua maior proporção, sua maior quantidade de terra. Quais são as principais características que a gente precisa falar sobre a floresta equatorial amazônica nesse caso? A gente sabe que a região conta com um clima muito quente por causa da questão da latitude e também extremamente úmido. E essa umidade se dá por dois fatores importantes. O primeiro fator importante é a própria circulação atmosférica que ali ocorre e a proximidade em determinado local do oceano. A outra questão também está associada aos grandes rios, que evaporam e a evapotranspiração das próprias plantas, que ao transpirarem, a sua umidade colocada no ar e essa umidade se associa ao clima já quente, dando aquela sensação de mais calor ainda. Grande parte de quase todo o território brasileiro era coberto disso. E a principal característica da vegetação amazônica, que difere de todas as outras vegetações, é que ela é sempre muito verde, muito densa.
e as árvores são tão altas que, e as copas, né, ou seja, os seus galhos e folhas são tão grandes, latifoliadas, né, bem grandes, né, que essas formam como se fosse, se a gente olhasse de cima, parece como se a gente estivesse vendo um grande tapete, né, um tapete verde. Por isso que também é muito mais fácil detectar áreas de desmatamento, afinal de contas a gente vê nessas regiões, principalmente pelas fotos de satélite, né, um grande buraco nesse tapete que a gente vê por cima, como a gente pode ver na imagem aqui. Então, essa floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo. Existem outras florestas equatoriais, mas nenhuma é tão grande quanto a Amazônia, né? E uma das coberturas vegetais mais preservadas do Brasil, apesar de, ao longo dos últimos anos, né, crescentemente, tem aumentado o desmatamento e as queimadas para transformar em lavoura, né, para transformar espaço de criação de gado ou até mesmo de monoculturas, como por exemplo a soja. É importante a gente dizer que por que é a mais preservada? Porque a região amazônica é uma região que se inseriu dentro do cenário, né, capitalista, né, dentro do cenário de expansão industrial brasileira recentemente. Né? Portanto, é uma área ainda muito pouco habitada, uma área de muito difícil acesso. Por isso que a vegetação da floresta amazônica, ao longo da história, sempre foi muito preservada, até mesmo pela dificuldade de se estabelecer ali, né? As indústrias não iam, as cidades não cresciam e, portanto, ela ficou preservada, né? E a gente pode ver que nesse exato momento as coisas estão se transformando, né? Gradativamente, essa transformação ao longo dos últimos anos também traz a atenção não só da Amazônia, né, em relação aos governos brasileiros, mas do mundo inteiro. Afinal de contas, né, mesmo que erradamente, a Amazônia é considerada por muitos o pulmão do mundo, né, porque tem-se essa crença de que, pelo fato de ser a maior floresta, o maior berço de biodiversidade do mundo e a maior floresta equatorial do planeta, né, a Amazônia é responsável pela limpeza do ar de grande parte do planeta. O que se a gente analisar friamente, está errado, afinal de contas, existem outros fatores que são mais importantes e poderiam ser considerados na frente da Amazônia como o verdadeiro pulmão do mundo, mas é fato que a Amazônia ela tem uma percepção, uma importância pelo fato de ser a maior floresta, né, pelo fato de ser uma imagem emblemática, né, e pelo desmatamento ser tão visível, né, por causa dessas questões, né, a gente vê essa quebra, né, de padrão, afinal de contas a gente vê esse carpete, né, parece um tapete visto de cima, e a gente vê aquelas grandes áreas, né, aquelas florestas, aquelas árvores de 200, 300 anos que foram retiradas, né, para virar madeira de lei, geralmente feitas de forma ilegal, que piora ainda as coisas. Outra floresta, né, importante para a gente falar, a floresta tropical que a gente chama de Mata Atlântica, né? A floresta tropical de Mata Atlântica é muito parecida, né, se a gente for analisar, com a floresta equatorial que a gente chama de amazônica, né? Porque tem as mesmas características, né? É um clima quente, úmido, né? Então está sob os domínios dos vários climas tropicais, então nós temos aí desde o tropical úmido ao tropical mais seco, né? E assim como a floresta amazônica apresenta uma vegetação sempre verde. Só que a grande diferença entre uma e outra é que essa daqui é um pouco menos densa e bem mais variada. Além disso tudo, o grande problema disso aqui é que, dessa floresta tropical que a gente chama de Mata Atlântica, é que essa é a mais desmatada de todas. E ela é a mais desmatada de todas porque a gente pode perceber porque aonde ela está, né, a gente consegue ver, né, ela no litoral e ali em parte do sudeste, exatamente a mesma região mais habitada, onde surgiram as grandes cidades. Portanto, né, a floresta tropical, que a gente chama de Mata Atlântica, foi ao longo de todo o processo, desde a colonização, desde o estabelecimento, né, das lavouras de cana-de-açúcar até a industrialização mais recente, né, em todos os processos aconteceram exatamente na área que existe Mata Atlântica, basicamente. Portanto, essa Mata Atlântica foi substituída, né, e desmatada para dar espaço tanto para as grandes cidades, quanto para as indústrias, quanto para todas as outras atividades econômicas que acontecem no nosso litoral e no nosso sudeste. Outra floresta importante para a gente falar, a gente está falando do ramo das florestas, seria uma floresta que a gente chama de subtropical. No Brasil a gente chama mais, comumente a gente chamar de mata dos pinhais ou mata das araucárias, que é mais comum ainda. Né? Nós não utilizamos floresta subtropical para a gente poder falar dessa região, por quê? Porque ela tem algumas características diferentes da floresta. A gente pode ver até mesmo pela imagem, né? Que quando a gente fala de floresta, no caso brasileiro, a gente sempre lembra daquelas grandes árvores largas, latifoliadas, né? Muito densa, muito verde. E quando a gente vê essa floresta subtropical, a gente vê algumas diferenças bem básicas. Por exemplo, o tamanho das árvores, a forma das copas, a disposição das árvores,
né? Então, essa cobertura vegetal que a gente chama de mata das araucárias, né, é possível ver no nosso clima subtropical, ou seja, abaixo do Trópico de Capricórnio, ou seja, na região mais fria do Brasil, né, e apresenta uma vegetação arbórea que atinge mais ou menos 30 metros de altura, né, com predominância desse tipo de árvore que a gente chama de araucária, né, basicamente chamada também de pinheiro do Paraná. A gente pode perceber aí uma formação diferente, né, que é muito comum somente nessas regiões e também em algumas regiões mais altas, como por exemplo o Campos do Jordão e até mesmo algumas regiões mais altas das serras aqui de Minas, São Paulo e Rio, né? Mas é um clima, é uma vegetação de floresta, né? Mas associada a um clima mais frio. Portanto, as características da vegetação em si são bem diferentes da que a gente tem nas florestas tropicais, principalmente as úmidas, como é o caso da floresta amazônica e também da Mata Atlântica. Outro tipo de vegetação extremamente importante, né, associada também já ao clima tropical, mas obviamente de uma questão mais seca, é o nosso famoso cerrado, que a gente falou nas aulas anteriores que no mundo afora é chamado de savana, né? Esse cerrado a gente pode ver que ele está basicamente no centro-oeste, em algumas regiões, né, do nosso sudeste também, e a sua vegetação ela é basicamente formada por arbustos e árvores espaçadas, com galhos retorcidos e cascas grossas recobrindo seus troncos. Por que disso? Porque a gente sabe que essa região é quente, porém é menos úmida, é mais seca. Né? O que acontece é que grande parte da água que existe nessa região está nas raízes, está nos troncos das árvores. Portanto, as árvores, para se protegerem e sobreviverem, né, não perderem tanto calor, tanto para o espaço, né, para o ambiente como um todo, como também para não serem destruídas por animais em busca de água, né, elas ao longo de toda a sua evolução foram se tornando bastante retorcidas, né, com pontas, com farpas, né, com espinhos, cascas bastante grossas para dificultar a chegada de animais, que animais acessem ali a água do seu interior, né? Então essas são as questões importantes que caracterizam. Outra coisa que a gente pode ver também é que não, como há pouca umidade, existem poucas árvores e elas não têm grande diversidade, né, grande quantidade de frutos, nem nada disso, porque exatamente existe pouca umidade para essas questões serem produzidas. O mais importante quando a gente fala de cerrado é entender que, ao longo dos últimos anos, né, assim como a Mata Atlântica foi desde o processo de nossa colonização e a floresta amazônica está acontecendo agora, o cerrado, nas últimas décadas, perdeu grande parte da sua vegetação original, principalmente porque é nesse lugar, né, que foi utilizado o espaço para dar as grandes plantações tanto de soja quanto também de criação de pecuária extensiva, criação de gado. Isso se dá porque essa região é bastante plana, né? E essa região, por ser bastante plana, né, a gente está na região do Planalto Central, né, no nosso centro-oeste também, e os planaltos ali na região do centro-oeste, essa região, por ser bastante plana, facilita a produção, né, e facilita a criação extensiva, ou seja, do gado solto. Né? Então, o que aconteceu foi que grande parte dessa vegetação original foi sendo substituída, ou por soja, ou outras grandes monoculturas, ou até mesmo por pastos. Né? E gradativamente, pelo fato dessa expansão agrícola ter gerado muito dinheiro, né? Hoje em dia essa expansão agrícola já está ameaçando inclusive a Amazônia, né? O cerrado ao longo dos anos 70, 80, 90, 2000 e assim por diante, foi gradativamente sendo destruída a vegetação de cerrado, restando pouquíssimos espaços de cerrado original, o que coloca o cerrado na classificação como um hotspot, como a gente falou na aula anterior, ou seja, aquelas áreas que é preciso ficar atento para que a vegetação não seja completamente destruída. Outra vegetação importante, característica do nosso território, é a vegetação que a gente chama de caatinga. Né? A caatinga ela também está inserida dentro do clima tropical, só que agora é mais seco ainda, um clima semiárido, ou seja, quase desértico, e se estende por todo o sertão do Nordeste, né? E aí adentrando também por uma região ali do norte de Minas Gerais. Né? O que acontece é que a sua vegetação, assim como a vegetação do cerrado, só que em maior, né, proporção, né, ela tem como característica a perda das folhas no período da seca, ou seja, é uma vegetação de arbustos, né, de galhos retorcidos, muito parecido com a vegetação de cerrado, só que ela ainda é mais, né, associada ao clima semiárido. Então, durante as épocas mais secas, né, essas folhas perdem, né, as vegetações perdem suas folhas, né, e assim ela consegue diminuir a sua transpiração, ou seja, reter a umidade inteiramente dentro do seu tronco, né, do seu caule, né, e assim de suas raízes.
e isso faz com que ela consiga sobreviver aos longos períodos, né, de escassez de água que são características dessa região. Essa perda de folhas, né, faz com que a vegetação fique meio acinzentada, o que deu o nome exatamente ao nome de caatinga, que é uma designação indígena, né, que significa mata branca, né, ou seja, uma mata que no caso branca, mas está associado ao acinzentado, que está caracterizado por essa perda de folhas, né, durante o período mais seco. Outra vegetação importante, né, muito característica, que a gente também já falou, né, com outro nome quando a gente falou de biomas do mundo inteiro, né, são os campos, né, chamados de campos gerais, né, ou das serras gaúchas também assim chamado. Basicamente, os campos, né, estão associados a um clima subtropical também, muito parecido com o clima da floresta das araucárias, né, e recobriam originalmente parte do estado do Rio Grande do Sul. Essa vegetação, né, ela é, como a gente disse, uma pradária, né, ou seja, apresenta vegetação rasteira que cobre o solo com gramíneas e arbustos de pequeno porte, aquela vegetação que a gente viu, né, associada aos climas mais frios. Lembrando que a diferença entre essa tipo de vegetação e a vegetação de estepes, né, são aquelas vegetações associadas à proporção e à quantidade de umidade, né. Então, o que acontece é que nos últimos anos, né, essa grande parte dessa vegetação também foi desmatada, obviamente pela mesma questão do cerrado. Essas regiões, por serem bastante onduladas, facilita, né, a produção de diversos gêneros agrícolas. Ou seja, essa vegetação original dos campos foi sendo substituída tanto por pasto, né, para a criação de animais extensivamente, como também para a plantação de determinados gêneros agrícolas, principalmente aqueles que não podem ser criados nos climas mais quentes, ou seja, gêneros agrícolas associados ao frio, né, a regiões mais frias, como é o caso do sul do Brasil. E aí a gente já falou das principais, né, das nossas principais formações vegetais, e nós vamos falar de algumas formações que a gente chama também de áreas de transição, né? Então nós temos aí a mata dos cocais, que está associada, a gente pode ver onde ela está localizada exatamente, né? Está associada também a um clima tropical, né? E esse tipo de vegetação cobria originalmente parte dos estados do Maranhão e do Piauí. Né? E a sua principal característica, né, é a formação de palmáceas, ou seja, como se fossem grandes palmeiras que chegam a atingir 20 metros, né? E são amplamente utilizadas para cosméticos, né? Para a indústria como um todo. Né? São fontes de subsistência para as regiões, né? E são extremamente também, vêm sendo gradativamente destruídas e desmatadas também para a expansão, né? Principalmente da agricultura, né? Que a gente pode perceber em alguns lugares aí. Outra tipo de vegetação importante é a vegetação famosa do Pantanal, né? Que também está aí dentro de um clima tropical, mas só que a gente tem que entender que esse é um tropical seco. Nós estamos numa área seca, apesar de nós termos um período bastante chuvoso nessa região, né? Então ela está ali no Mato Grosso do Sul, né, e no Mato Grosso, e tem como principal característica o agrupamento de diferentes formações vegetais. Essa é a típica área de transição. Por quê? Porque no Pantanal nós vamos conseguir ver vegetações típicas do Cerrado, afinal de contas o Cerrado está ali, né? Áreas de florestas e áreas também de campos, né? Que em determinadas épocas, principalmente no verão, ficam completamente alagados. Né? É uma das maiores áreas alagadas de água doce do planeta. Né? A gente consegue ver isso em diversas fotos, né? Expedições que se tratam sobre o Pantanal, porque o Pantanal é extremamente rico em biodiversidade. Por quê? Por ser uma área de transição, ele tem características, né, dos três tipos de vegetação que o circundam, né, tanto o cerrado, né, quanto as florestas tropicais, quanto também os campos. Então nós temos características e tipo de vegetação, ou seja, tipo de animais também, né, uma biodiversidade concentrada num único espaço, como é o caso do Pantanal. E por último, nós podemos falar também dos manguezais. Né? Os manguezais a gente não classifica como um tipo de vegetação, mas eles são caracterizados e aparecem gradativamente em quase todas nas nossas áreas litorâneas. Né? Então eles estão no litoral brasileiro, então nas suas diferentes tipos de clima, mas basicamente totalmente clima tropical. Né? E a vegetação é aquela vegetação adaptada aos ambientes de lodo, ambientes com muita umidade, né? Situando-se em locais onde os rios desaguam no mar, ou seja, uma quantidade de umidade muito grande, uma quantidade de água, né, e de matéria orgânica, afinal de contas os rios vêm trazendo toda essa matéria orgânica. Por essa proximidade com os oceanos, são importantes locais de reprodução da fauna marinha, por isso que precisam os manguezais, apesar de, né,
tem aquela ideia, aquele cheiro, né, que é característico dos manguezais, de ter a ideia de muitas pessoas associarem isso à questão de sujeira, né? Essas regiões são extremamente importantes para a fauna marinha, por quê? Porque elas são as áreas onde a grande parte dos animais se reproduzem, né, e também encontram alimentos. Então, assim como a Mata Atlântica, os manguezais sofrem uma intensa urbanização nas áreas litorâneas. Afinal de contas, todos os manguezais se encontram no encontro entre rio e mar, portanto, estão no litoral, e exatamente o litoral são as áreas onde cresceram as grandes cidades. E geralmente as grandes cidades cresceram também no encontro do rio com o mar, afinal de contas você poderia pegar água doce. Então, ou seja, os manguezais talvez sejam das vegetações tradicionais brasileiras, as que tenham sido mais destruídas. Por quê? Exatamente por essa junção de fatores, né? Estar próximo ao rio e estar no litoral. Os ambientes propícios à ocupação humana. E se existe ocupação humana, os manguezais acabam sendo destruídos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, as diferenças, né, as principais características, as principais diferenças, as localizações, as relações com os climas dos principais biomas brasileiros e também das nossas principais áreas de transição. Um abraço e até mais.